Fala, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui em mais um Mind Labcast. Estou eu e meu amigo Rafa Andrade aqui. E aí, Rafa, tudo bem? Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É isso aí, a gente não sabe em que horas vocês estão nos vendo, nos assistindo, né? É isso aí. Hoje estamos aqui com o meu xará, Rafa Naves. Isso aí. Rafa, seja bem-vindo, obrigado. Sei que você veio de longe, obrigado aqui por ter chegado aqui até a gente. Foi tranquilo? Boa, tranquilo. Você é de Tirando onde? um pouquinho do trânsito aí, feriado, né? Mas foi tranquilo. Viagem tranquila, é bom estar aqui. Conta para os nossos ouvintes, você é de onde? São José dos Campos. Muito bom. É longe, mas perto, né? Aquele longe e perto. São José, dá Falar um pra fazer pouquinho. aquele bate-volta tranquilo. Ô, Rafa, fala pra gente também um pouquinho aí da sua história, né? Como que você chegou até aqui, sua história um pouco pessoal, profissional. Conta um pouco pra gente aí. Vamos lá. Então, comecei aí a carreira, né? Lá no técnico em eletrônica, uns 14, 15 anos de idade, fazendo técnico em eletrônica. Sempre gostei dessa área de engenharia, né? Então, comecei a fazer engenharia elétrica, só que eu, nessa época, logo com os 17 anos, meu pai me convidou para construir um Jeep. E aí eu comecei a montar, desmontar o Jeep, desmontar motor. Eu falei, opa, peraí, esse negócio para mim não é elétrica, é mecânica. Aí eu mudei para engenharia mecânica, me formei em engenharia mecânica. Desde então trabalhei nessa área, né, como projetista, trabalhei como engenheiro mecânico bastante tempo. E desde que eu entrei na RFCon, e aí tem a marca da RF Buildings, né, eu trabalhei como engenheiro lá, fazendo as estruturas, e depois passei para a área de gestão de projetos. Em seguida entrei para a área comercial e até hoje estou aí na área comercial, né? Mas foi esse ciclo aí nessa carreira técnica, né? E nesse período, né, todo eu passei por diversas empresas. Trabalhei em Embraer, trabalhei em terceirizada Johnson Johnson, trabalhei na Vale. Então eu peguei algumas experiências bacanas com pessoas extremamente competentes perto de mim, e na RFCon também, né? Hoje eu tenho aqui com o pessoal do grupo muita gente competente dando bastante suporte para a carreira. Isso é muito bom. Rafa, explica pra gente quem é a RFCon. Vamos começar do começo aqui nessa Isso história aí. para os nossos ouvintes aí Vamos lá. que não estão entendendo quem é a RFCon, quem é esse grupo, o que está acontecendo. Vamos lá. A RFCon é uma empresa bem conhecida no mercado de telecomunicações. A empresa fundada em 94 e ela sempre foi pioneira na questão de instalação de equipamentos para teste de telefonia. Isso foi o início dela, né? E como ela sempre teve uma capacidade boa de integração de sistemas, a empresa foi crescendo organicamente para as unidades móveis. Então, logo no começo aí, 2000, 2001, a RFCon começou a produzir muitas unidades móveis para telecomunicação e jornalismo. E isso deu uma explosão dentro do mercado, porque essas unidades eram sempre importadas. Então, a RFCon começou sendo a primeira empresa a fornecer essas unidades móveis no Brasil. E isso deu, assim, muito campo para a RFCon crescer. Aí, em 2007, começou a surgir a necessidade desse tipo de comunicação, só que para a área militar aqui no Brasil. A RFCon foi também pioneira nesse ramo, e até hoje, né? Hoje a gente tem grande expressão no mercado de defesa e segurança, fazendo unidades móveis especiais para comunicações, para radares, né? Então, a RFCon ela cresceu muito nisso. Então, a gente acabou de participar de uma feira muito forte nesse setor, semana passada, chamada LAAD, e a gente viu produtos nossos vendidos para outros clientes sendo apresentados nessa feira. Então, isso foi muito legal, né? A RFCon tem grande nome aí nesse mercado. Você falou da TV Vanguarda, né? Que vocês produziram, construíram. Isso. Quantas unidades vocês já venderam aí? Olha, aliás, a TV Vanguarda foi a primeira unidade móvel de jornalismo que a gente fez. A gente fez 2 unidades logo no começo, né? Eles foram aí nossos nossa primeira vitrine. Logo em seguida, a gente fez diversas mesmo, assim, centenas de unidades móveis para jornalismo, para Globo e afiliadas, Record. Então, hoje, para a Vanguarda, se eu não me engano, eram 2 ou 3 unidades que eles têm. Mas para Globo, a gente já fez mais de 30, 40 unidades para a Rede Globo no Brasil todo. E para 2023, vamos falar um pouquinho agora das projeções aí. O que você está vendo, você como diretor comercial hoje? Quais são as metas? O que vocês estão vendo do mercado? Então, o mercado de defesa hoje está crescendo bastante. Isso já tem uns 2 anos que começou a esquentar bastante, né? Muito. E a gente tem visto
um crescimento muito grande para a defesa e segurança, né? As Forças Armadas estão voltando a investir em aquisição de novos equipamentos. Então, nós estamos agora com um novo contrato com o Exército Brasileiro para a fabricação de um shelter para radar. E existem projetos grandes que estão chegando, como o projeto CISFRON, um projeto para monitoramento da fronteira brasileira, que demanda muitas unidades móveis de telecomunicações, né, militar. Então, é um momento onde o mercado está crescendo bastante. E também para a área civil, a gente tem visto que esses novos modelos de tecnologia de comunicação, né, 5G, as tais bolhas LTS que as empresas estão criando, estão gerando necessidade no agro e em mineração. Então, a gente tem sido abordado demais para agronegócio e mineração para fazer unidades autônomas, onde tem uma estação rádio base com gerador de energia, com painel solar, com todos os sistemas de energia para que ela trabalhe de forma autônoma. Então, isso está crescendo muito. Já estamos fabricando 2 unidades na RFCON e existe uma previsão assim, de mais ou menos de 50 a 60 unidades nos próximos 3 anos. Então, um crescimento grande para o setor. Ô, Rafa, tem muita gente do segmento que está aqui nos assistindo, tá? Mas vamos falar para o leigo, como diz aí. Shelter, explica o que é, grosso modo, para a pessoa que está em casa nos vendo, nos assistindo, entender o que é um shelter. Shelter é uma unidade que a gente fabrica, um módulo, que ele pode ter diversos tamanhos. E ele vem do próprio nome do inglês, que seria um abrigo, que é um local onde você consegue colocar equipamentos para operação e também, se necessário, pessoas, para colocar uma operação integrada. Então, o shelter, esse abrigo, ele pode ser fixo, né, ele pode ser realocável, ele pode ser instalado em cima de uma unidade móvel, que seria um caminhão, às vezes veículos menores, e ele vai abrigar esses equipamentos táticos ou equipamentos de telecomunicações de uma forma bem segura, tanto para operação quanto para transporte. Isso é a grande vantagem do shelter, porque o equipamento ele vai passar pelas rodovias, pelas estradas, e precisa estar intacto para a operação no destino, né? Então, esse é o conceito do shelter. E nós lá fabricamos a estrutura completa. Então, a gente utiliza aí muito alumínio, aço para poder fazer fabricações, né? Então, esse desenvolvimento tem uma equipe lá por trás de engenharia pensando e desenvolvendo de diversas formas. Porque existem padrões, mas tem cliente que quer fugir do padrão. E a gente atende esse cliente também. Hoje está claro que o Exército Brasileiro é um dos grandes clientes de vocês, né? Vocês atendem outros clientes fora do Brasil também? Sim, a gente tem unidades que estamos entregando agora para o Chile. Então, já fizemos mais de 20 shelters de comunicação tática para o Chile, atendendo Marinha do Chile, atendendo Força Aérea do Chile. Estamos na fase final de uma negociação de uma entrega de um lote grande para o Exército do Chile. A gente já fez projetos em parcerias com empresas israelenses para entregar shelter em Uganda, por exemplo. A gente tem um shelter em operação lá na Eslovênia. A gente tem shelter em operação na Argentina. Então, a gente tem produtos trabalhando fora do Brasil. E interessante que a gente tem uma unidade, temos 15 unidades em operação no Oriente Médio. Então, a gente tem lugares extremos, assim, no deserto, a gente tem lugares frios, né? Então, o nosso produto atende às normas, né, militares. Você tem ideia de quantas unidades você tem ativas hoje? Hoje a gente tem 262 unidades ativas para a área militar. E o uso é severo, né? O uso dos equipamentos militares são severos. E todas as unidades estão operacionais. Isso é um grande marco para a RFCON. A gente não tem nenhuma unidade que foi considerada obsoleta por alguma força. Então, todas elas estão ativas, às vezes trocam a eletrônica que tem dentro, mas a estrutura ela está intacta. É muito legal ver uma empresa nacional, brasileira, né? Fazendo coisa assim para fora, exportando, tá muito legal. Ô, Rafa, fala pra gente, a gente estava falando, a gente já sabe que é uma referência, né? Para as Forças Armadas, a RFCON. Fala um pouco pra gente, explica um pouquinho mais do CISFRON que você tinha falado pra gente. Então, o CISFRON, ele hoje é o maior projeto de defesa em andamento no Brasil. É um projeto desenvolvido e gerenciado pelo Exército Brasileiro, que é o monitoramento da fronteira seca do Brasil, que são 16 mil quilômetros arredondados aí, né? Então, o que é o problema que nós temos hoje na fronteira? A falta de comunicação. O que entra, o que passa, o que sai por essa fronteira, hoje
é parcialmente monitorado. Isso tem muitos impactos, tanto com contrabandos, né, com perda de impostos, né, porque os materiais entram aqui de forma de contrabando, quanto drogas, tem muitos problemas, né, que as fronteiras permitem, né, acontecer. E até mesmo no pior caso, que seria em termos de uma invasão, a gente não teria um monitoramento completo. O projeto CISFRON ele entrou então para poder cobrir essa falta de comunicação, onde existe toda uma doutrina que o Exército desenhou, que tem as unidades para comunicação, as unidades para comando e controle, que recebe as informações dos centros de comunicação para tomada de decisão. Tem unidades que são radares, tem unidades que são detecção de celular ou de comunicações eletrônicas. Então, tem toda uma arquitetura desenvolvida, idealizada pelo Exército, também desenvolvida o conceito pela Embraer, e a REFCON ela é responsável em fazer as unidades móveis. Tem algumas unidades fixas, mas a gente faz as unidades móveis. Então, só na primeira etapa do CISFRON, nós fizemos 321 unidades de comunicação. Algumas shelter, outras eram só viaturas com equipamento de rádio. Então, a REFCON ela é essa empresa de integração de sistemas. A gente pega sistemas e transforma ele em unidades móveis. Tem prazo para... Olha, tinha um prazo, quando idealizaram o projeto, era um prazo de 10 anos, de 10 a 15 anos, para fazer o escopo completo, os 16 mil quilômetros. Só que passaram 10 anos e a gente fez 8% só. Porque existem esses problemas de verba, né? É verba que não é destinada para o programa e tal. Agora entrou para a segunda fase e a previsão é de que se faça a segunda fase em 3 anos. E agora, como conhecemos realmente, né, tanto o Exército quanto os parceiros do Exército entendem realmente o que é o produto, agora realmente tem chance de fazer em pouco tempo. Tanto que um dos objetivos do Exército é reduzir prazo, ele quer fazer em menos tempo, né? Então, e a REFCON é essa empresa estratégica para poder fazer isso, reduzir prazo, porque a gente conhece bem esse produto, né? Muito legal. A RFCON, posso dizer um braço, né? Tem a RF Buildings, que vocês lançaram ela o ano passado, né? Isso. Vocês entraram no mercado. Conta um pouco pra gente da RF Buildings. O que vocês estão pensando aí? A RF Buildings, ela realmente foi criada, né, lá na RFCON justamente porque existe um mercado muito grande de construção modular no Brasil. É um mercado ainda muito novo, muito recente, pouco descoberto até pelos usuários finais, e a RF Buildings ela é mais um player que vai poder desenvolver novas soluções e conceitos de construções off-site para o Brasil. Então, a gente ainda está nessa fase inicial da marca, onde a gente está se posicionando no mercado, entendendo realmente quais são nossos clientes finais. Não dá para abraçar tudo, né? Então, sim, isso a gente está começando a sentir dentro do mercado para poder oferecer o produto correto, né, dentro das nossas expertises. Porque se a gente tentar abraçar tudo, a gente não vai fazer com qualidade. Então, a gente está estudando bem isso, né, na RF Building. Quais são os nossos focos para realmente entrar com robustez, né, qualidade, e cumprir com as promessas de redução de prazo, previsibilidade de custos. Isso tudo é o que a gente tem prometido, que é como a gente já trabalha hoje na REFCON. A gente dá uma previsibilidade de segurança para o cliente e em termos de qualidade de produto e velocidade de fabricação. A gente quer levar isso também para o mercado civil, né, para estruturas modulares e off-sites, né? Essa é a grande sacada que a gente está buscando. Então, leva-se o tempo, não é rápido assim para sair explodindo com a marca, né? Mas a gente está realmente aí nas fases finais aí de arredondamento do mercado para poder, até mesmo nessa próxima feira, na Expo Construção, apresentar nossos módulos e apresentar aí os nossos conceitos para o mercado. Expo Offsite, né? Acontece de 31 de maio a 3 de junho. 30 de maio a 2 de junho. 30 de maio a 2 de junho. Mesmo. Vão estar expondo lá? Vamos sim. Está com 2 módulos que a gente vai expor. Eu não sei se eu posso contar ainda o segredo para não tirar a curiosidade. Acho que pode, né? Acho que pode. Enfim, aproveitar aí o momento para contar algum lançamento, alguma coisa que mas vem. A gente vai apresentar alguns módulos interessantes, com estruturas interessantes, para mostrar a nossa flexibilidade, né? Essa é a grande questão que a gente quer mostrar. A gente tem uma flexibilidade muito grande de atender diferentes conceitos dentro do mercado. Então,
Ali vai ter 2 módulos bem distintos um do outro, mas mostrando essa característica de desenvolvimento que a gente tem. Ô, Ti, posso só fazer uma perguntinha aqui, interromper Claro que aqui? pode. Pô, Quem manda aqui é você. Rafa, pô, explica pra gente, uma dúvida aqui, construção off-site, construção modular. Qual que é a Explica qual diferença? que é a diferença entre Vamos elas. lá. A construção modular, ela tem um conceito de fabricação, né, de montagem em etapa. E ela vem de partes padronizadas. Só que a construção modular ela pode ser feita totalmente dentro do canteiro de obra, a modular. Então, você pode fazer uma casa, por exemplo, de light steel frame e construir ela inteira no canteiro de obra. Tem suas vantagens, né, de, às vezes, velocidade de montagem e tudo mais, só que ela não é off-site. A off-site, ela usa também conceitos modulares, só que ela é feito fora do canteiro de obras. Você claro. faz a maior parte possível da sua integração dentro da fábrica e depois você transporta isso para o canteiro de obras e finaliza lá. Então, o que é uma vantagem do off-site? Quando chove, dentro da indústria, a gente está em local coberto. A produção continua. Quando tem algumas dificuldades de liberação de legislação para o terreno, alguma coisa assim que trava a sua obra, dentro do canteiro, fora do canteiro de obra, dentro da indústria, você continua a produção. Então, isso você encurta muito o seu cronograma. Porque depois ele vai para o terreno, onde você fez uma preparação do terreno, um radier, as estruturas, montou, faz o acabamento final e está pronto para uso. Outras vantagens. É possível você testar o módulo em casa. Você está lá na indústria, montou, chama o cliente, ele chega lá, ele faz todos os testes que ele precisa. Não precisa chegar lá na obra, testar e falar, puxa, isso aqui não ficou legal. Nossa, por exemplo, as tomadas nessa região não ficaram boas. Isso você já vê dentro da fábrica. E aí, isso tudo é atualizado no projeto. E se for, por exemplo, uma franquia ou um condomínio que você vai fazer diversas casas, você aplica isso para todos os modelos e sai na produção. Ganha muito tempo com isso. Evita retrabalho no campo. E evita também, quando se tem fabricação, né, a montagem no canteiro de obra, existe escassez de mão de obra, muita falta. Um ambiente controlado, né? Você consegue administrar. Joga tudo isso para dentro da indústria. Isso é excelente. É um conceito que está mudando, né? Está mudando aos poucos. Como eu falei, é uma novidade ainda no Brasil. Ainda se compara muito a questão de preço. A quanto que é o preço do módulo? Você está pensando só no preço, então, se for na briga de preço, muitas vezes você não vai optar por uma construção off-site. Agora, quando você trabalha com um conceito que o que você vai fazer vai vir com o mínimo erro, vai vir com toda a previsibilidade, apresentou a proposta, você sabe quanto custa, não tem novidade, não tem, olha, sabe o que aconteceu, o preço disso mudou, as pessoas não vieram trabalhar, sabe? Não tem isso. É o preço, fabricou, entregou, está montado. Você acha que esse tipo de construção, então, a gente pode dizer é o futuro da arquitetura? É o futuro, sim. E está mudando de forma até que rápida, tá? Tem grandes players hoje no mercado que estão fazendo muitos módulos por ano. E isso está começando a crescer organicamente. As pessoas estão conhecendo e estão preferindo, né, muito essa construção. E com o crescimento, os parceiros, né, os fornecedores, conseguem também reduzir custo. E aí sim começa depois a gente ter conceitos com custos menores. Ainda não está no momento ainda de custos menores, mas aumentando o mercado, né? Se for pensar só em questão de... Se for só pensar na questão de mercado residencial, existe uma demanda de 1 milhão de casas por ano. A gente não faz nem 100 mil casas por ano de construção off-site. O Brasil está engatinhando ainda nesse mercado, perto dos outros países, aí dos Estados Unidos, Japão. Como você pensa? Eu não diria, tecnologicamente falando, não estaria engatinhando. Temos muitas empresas boas, né, que estão desenvolvendo aí soluções modulares de alto nível. Mas agora, em termos de volume, realmente, a gente ainda está bem atrás. Bem atrás. Qual que é o maior desafio, Rafa? Por que isso acontece? Parece o mercado de construção me parece um mercado, obviamente, muito tradicional. A gente tem muita dificuldade de evoluir e tal. Eu queria entender. Eu acho que o que acontece muito hoje, né, principalmente hoje, é preço. É o que o pessoal mais discute. Porque eles não entendem
o conceito e os benefícios que a construção modular e off-site elas trazem. Então, hoje, ainda tem aquela mudança que a gente fala, mudança de mindset do pessoal, né, dos clientes finais, entendendo qual que é o objetivo da construção. Então, enquanto estiver na briga de preço, como é um mercado novo, vai ser difícil você aumentar as vendas com esse pessoal. Só que as franquias estão entrando nesse mercado. Pois é. A indústria está entrando nesse mercado. Então, tem muitas indústrias que fazem sua expansão com construção modular. Então, isso está fazendo com que muitos fornecedores estão começando a ter uma demanda muito alta. E isso vai melhorando os custos, né? Então, mas hoje a maior dificuldade, eu acho, é a questão do cliente final entender o conceito disso. Acho que tem uma questão meio de franquia, né? Naquela linha de você sair da construção ser um custo para a franquia, para se tornar um ativo ali, ali, que você pode trocar ela de lugar, você pode tirar o franqueado, transformar o custo fixo em um custo variável. Inclusive, até no último podcast que eu participei, foi conversado sobre essa questão da franquia, né? De que hoje, né, a franquia ela vai abrir numa região, ela reforma a casa, né, reforma o local, e muitas vezes não dá certo naquele local, ela perdeu aquela reforma, perdeu o local que ela estava, né, tem que migrar, tem que reformar outro lugar. Às vezes é uma franquia mais robusta, ela compra um terreno, ela constrói tudo, às vezes não é um bom lugar, não deu muito legal, só que a construção está lá. Então, a construção modular permite essa flexibilidade, onde você pode alugar um terreno, fazer a preparação do local, colocar os módulos, operar. Poxa, não é o melhor lugar aqui. Você pode deixar esse terreno, faz o teste, aluga né? Outro, é isso. Migra, tem custo para migrar, mas eu acho que é menor do que matar o negócio. Você migra para um outro lugar, continua a operação, então isso traz uma flexibilidade, traz a garantia do payback, né? Muitas vezes você investe, não dá, perde o negócio. Ali você consegue fazer essa mudança, né, de local. Então tem benefícios, né, para franquias, né? Tem muitos benefícios. Muito bom. Já que a gente está falando de franquia, de negócios, né? Ô, Rafa, fala aí, quais são as metas para 2023 aí dessa RF Buildings, da nova empresa de vocês aí? Então, para 2023, a nossa meta aí é realmente atingir esse mercado de franquias. A gente tem visto que é um mercado que está crescendo muito. Teve um crescimento aí de 2021 para 2022 de quase 8%. São muitas lojas. Temos 4 mil franquias no Brasil. Isso é um mercado até que grande demais para construção modular. Então, assim, tem área para caramba para crescer. E a gente pode potencializar esse crescimento. De que forma? A gente pode trazer segurança para as franquias crescerem. Hoje, o modelo de crescimento assusta as franquias. Eu já conversei com franqueadores que falam, nossa, eu vou ter que abrir franquia aqui no estado de São Paulo, tudo bem, mas quando eu tiver que, por exemplo, lá para o norte ou nordeste, aí começa a complicar a construção, começa com a mão de obra, tudo para eles traz insegurança. Aí ele fala, então eu vou crescer só em São Paulo. Ele reduziu o mercado dele para apenas um estado dentro do Brasil. Agora, dando essa tranquilidade de, olha, a gente vai fazer o seu módulo da forma que você quer, nos mesmos padrões de qualidade, a gente instala em qualquer lugar do Brasil, opa, peraí, agora ficou mais tranquilo, agora eu preciso pegar a pessoa, trazer para o meu módulo, que ele vai ter um módulo, treinar a operação e depois ela vai para um módulo idêntico ao dela, que ela treinou, e continua a operação. Isso traz segurança para o franqueador, traz segurança para o franqueado, então potencializa demais as franquias, né? Então essa é a nossa meta, né? Ser esse braço forte para as franquias. Muito bom, e vai apresentar isso no Offsite. Vamos apresentar isso no Offsite. Muito bom. E a questão técnica, eu vejo, enfim, trabalhando um pouquinho no mercado de construção, uma dificuldade de encontrar especialistas, de desenvolver, ou até uma insegurança muito grande desses profissionais de testarem novos formatos. Como é que é essa questão para vocês? Tem curso, não tem? Como é que vocês fazem? Isso realmente é um tema forte que você tocou, que é o seguinte, ainda existe o pessoal que é aventureiro, que acredita que eu sou um engenheiro mecânico, então eu faço construção modular. Não é bem assim. Não é tão simples assim.
O conhecimento de estrutura é um pouco diferente, os conceitos são um pouco diferentes, né? E existe, sim, curso, até tem um Instituto ITIE, que é forte referência aí nesse mercado de construções modulares off-site, que está aí com bastante profissionais que estão agregando conhecimento no Instituto, e tem já bastante alunos, né, que estão participando. Isso é bom, que vai levando para o mercado conhecimento, né? Então, a RF Buildings tem duas pessoas que estão estudando no Instituto ITIE, e eles já vão trazendo novas ideias, novos conceitos para dentro de casa a cada aula, né? Então, isso é importante para a gente, porque o Instituto ele vai trazendo informações do que está acontecendo no mundo. Então, a gente está aprendendo muita coisa com isso. Então, é muito bom. Só que a gente está bem no começo, eu digo, em termos de Brasil, ainda existe pouco conhecimento disseminado, né, nesse mercado. Então, a mão de obra ainda técnica ainda não está num nível de qualificação bom. Tem uma metragem mínima para modularizar? Tem alguma coisa assim? Vocês Olha, conseguem não qualquer tem. tipo de projeto? Sim, a gente consegue fazer qualquer tipo de projeto, qualquer tamanho. Existem, né? Quanto menor também complica, quanto maior também complica, né? Então não é tão trivial assim, mas não existe um tamanho mínimo nem máximo, né? Mas certamente em módulos grandes a gente desenvolve uma estrutura mais robusta, e tem a questão também das junções, né? Quando a gente começa a fazer módulos muito grandes, tem o momento onde a gente tem que unificar os módulos para se transformar em ambientes, né? Então, existem desafios, mas não existe essas dimensões mínimas e máximas, né? Agora, existem as limitações por questão de custo. Eu posso fazer um módulo muito grande, só que na hora de transportar encarece demais por causa de transporte especial, batedor, peso, né? Então, a gente começa a limitar os módulos nas dimensões permitidas em rodovia, justamente para baratear o transporte. Senão, eu vendo um módulo por um preço razoável, só que depois é o mesmo preço para transportar até o local. Isso o cliente sente no bolso, então a gente tem que se preocupar com isso também. Maravilhoso. Acho que a gente tem alguns exemplos aí de construções off-site aí na China, o Mini Sky City, né? Que acho que dá para a gente dar uma olhada aí também, ver quem está assistindo a gente, um exemplo do que nós estamos falando aqui. Isso aí esse é um modelo espetacular tanto de construção off-site, estruturas modulares e gestão de projeto, né? Esse conceito que é feito mostra que não é só a capacidade técnica em desenvolver um módulo, não é só a capacidade técnica de se fabricar alguma coisa, mas também a capacidade de gerenciar um projeto, porque isso que a gente também na RF Buildings oferece para o cliente, né? A questão de fazer uma gestão bem feita para que o módulo seja fabricado e instalado de forma correta, né? Isso aí é esse é na China. Tem em Foz do Iguaçu aqui no Brasil também. Tem exemplos nossos aqui também. Acho que o Hostel, né? Acho que a gente vai dar um exemplo. Qual é o maior projeto que vocês já fizeram? De construção? Curiosidade, olha, a gente, em termos de construção modular, a gente desenvolveu módulos pequenos até o momento, nenhum módulo agregado, né? Então foram só módulos assim, tamanho de padrão container, que a gente fala, né? Padrão de dimensão, não é feito de container, é um padrão que segue os tamanhos de um container, mas a gente tem mirado aí algumas oportunidades com 15, 20 módulos aí combinados, né? Então são construções razoavelmente grandes. Uma casa simples ali no módulo, dura quanto tempo você fabrica ela? Um módulo pequeno a gente leva em torno aí de 60 dias para fabricar um módulo completo, né? Isso completo? Completo. Eu comprei o terreno lá, eu quero uma casa, em 60 dias a casa está pronta? Uma casa pequena, uma casa popular, 60 dias. A gente constrói a estrutura e monta. Rápido. Rafael, eu já vi que vantagem inúmeras. Sim. Agora vamos falar, me diz aí, em relação ao meio ambiente, né? Quais são as vantagens? É interessante, a gente participou de uma oportunidade lá no Rio de Janeiro para algumas construções modulares. Na verdade, eram construções, não necessariamente modular. E dentro do processo lá nas docas lá do Rio de Janeiro, tem a aprovação da engenharia, tem a aprovação do time de suprimentos, tem várias aprovações. Interessante que a última aprovação e a mais
importante era meio ambiente. E eram 3 players, né? E a nossa foi a vencedora porque era a que tinha menos impacto ambiental. Porque todas os outros concorrentes, eles fariam uma construção convencional. Certo. Então, eles teriam que fazer toda a preparação do terreno, teriam que fazer concretagem, fazer as fundações, isso só agredindo assim, o meio ambiente. O nosso, a gente falou, eu preciso, como era unidades bem distantes, né, literalmente no meio do mato, a gente só pediu para que eles fizessem os radiês do tamanho dos pedestais, ou seja, 4 pontos ali, nivelados, e a gente instalaria. Mais nada, falei, mais nada. É isso, eu consigo colocar meu módulo instalado. Aí o pessoal do meio ambiente, peraí, então eu não preciso desmatar? Eu falei, não preciso, só preciso que abra as dimensões para mim do meu módulo e as 4 bases. Poxa, aí o meio ambiente sorriu, né? O pessoal falou, esse módulo está aprovado. E a gente usa materiais também que eles demoram para deteriorar. A gente usa quando é aço com tratamento como galvanização, coberturas superficiais para poder manter o módulo bem acabado. Isso faz com que ele não libere resíduo para o meio ambiente. Então, isso tem uma importância muito grande, né, para o meio ambiente, e isso traz muita aceitação. Não, total, responsabilidade social, tem todo o mercado ESG que é super importante para a gente, a redução de resíduos. Eu acho que não tem como fugir, o caminho é meio esse, né? Sim. O mercado da construção, a gente viu, né, que a gente está, nem posso falar que a gente está saindo, né, a gente está ainda vivendo uma pandemia mais amena, graças a Deus, mas a gente está vivendo. Para a construção em geral foi um boom no mercado, né? E para a construção modular, assim, hospitais, clínicas, também participou desse boom? O que você pode dizer? Muito. Na verdade, eu acho que as empresas de construção modular, elas tiveram maior crescimento nessa fase da pandemia. E foi justamente no que você comentou, a questão de hospitais, porque precisava de hospital assim, a toque de caixa. Vai fazer fundação, vai fazer a construção convencional, toda a preparação, isso levaria 2 anos para poder fazer um hospital. E foi feito em meses. Isso chamou muita atenção no mercado, onde muitos outros players, não com a necessidade de Covid, né, de hospitais, mas com necessidades urgentes de empresas querendo fazer expansão, entraram para esse negócio para poder utilizar desse tipo de construção. Então, foi onde empresas gigantes dos setores realmente tiveram um crescimento exponencial. Foi bom, até o momento foi muito propício, né, para essas empresas, e a gente está entrando nisso justamente por conta disso. Porque é um mercado, foi descoberto um mercado gigantesco, que tem espaço. A gente está num momento hoje que não é briga de tubarão, de ficar aquele oceano sangrento, onde todo mundo está disputando preço. Tem trabalho para todo mundo nesse mercado. Então, a gente quer entrar para poder somar esforços para esse mercado. Porra, muito bom. Parabéns pelos negócios todos, pelo crescimento, pelas metas aí que vocês vêm trabalhando. Acho que a gente vem conversando aqui com as pessoas que vêm aqui contando histórias. A gente adora ouvir curiosidades. A gente adora ouvir quando vem essas histórias. Conta pra gente uma curiosidade ou algum projeto curioso que apareceu lá com vocês que vocês podem compartilhar com a gente. Pode sim. A gente tem, na verdade, tem sempre muitas histórias. Cada projeto tem histórias diferentes, né? Mas já teve construção que nós fizemos lá, né? Alguns módulos, e que durante a execução, né, do projeto, o módulo ele sai de uma forma. A gente começa a construir, o cliente ele começa a visitar e ele começa a ter ideias brilhantes lá, né? E a gente tem que reconstruir. E já teve módulo que, literalmente, a gente construiu, quando estava faltando semanas para entregar, houve uma inversão completa, onde, inclusive, mudança de lado. Então, o módulo começou de uma forma, com um layout, estava quase pronto, e o cliente percebeu que não ia dar certo, onde ele ia montar não teria acesso e tal, e a gente precisou fazer a reconfiguração. Mudamos completamente o layout inteiro, inclusive paredes, mudamos tudo. É possível. Se fosse uma construção normal, aí já era, tá no contrato. Derruba a parede. Aí joga advogado para brigar com o advogado, né? Mas ali não, a gente entendeu, obviamente
tiveram custos que precisaram ser agregados, mas fez uma inversão completa mesmo. O módulo quase que virou de 180 graus ali e todo o layout mudou tudo. Foi muito interessante. Você falou bastante aí né, que é um mercado novo, relativamente novo no Brasil, e fala para mim, mão de obra. A gente encontra mão de obra especializada? Como é que está esse segmento aí? É complexo, viu? Na verdade, a gente desenvolve a mão de obra, né? Tem mão de obras que estão se especializando, mas hoje a maior característica é trazer pessoas capacitadas tecnicamente, não nesse ramo, mas pessoas que a gente entende que tem esse perfil já de desenvolvimento de projeto e capacitar as pessoas. Isso na área técnica e na área fabril também, porque os processos são muito padronizados. Então, hoje na construção convencional não tem tanta padronização. Existem as partes já padronizadas como portas e tudo mais, mas o modelo de montagem não é padronizado. Então, essas pessoas precisam ser treinadas. A gente traz as pessoas para dentro da empresa, os colaboradores, e passam por um processo de treinamento. Porque não tem no mercado as pessoas prontas. Hoje não tem, a gente precisa preparar. Hoje são quantos funcionários lá na RF? Hoje a gente tem 45 funcionários. Vocês ficam lá em São José dos Campos. São José dos Campos. Isso. Atende o Brasil inteiro, né? Atende o Brasil todo. Ah, legal. E é interessante que hoje a gente faz um volume grande de produção e a gente, por essas mudanças de conceito, de padronização, gabaritos e tudo mais, a gente tem um time menor e fabrica quase que os mesmos volumes quando tínhamos uma equipe que era quase o triplo do tamanho do que temos hoje. Então, esse conceito de padronização, modularidade, gabaritos e tudo, simplifica o processo, e muito. Acho que a tecnologia, né? Vocês construírem lá dentro tudo antes de conseguir ter esse ambiente controlado. Eu queria entrar um pouquinho num tema de tecnologia que vocês estão, mas de inteligência artificial. Uhum. Inteligência artificial no mercado da construção modular. O que você tem visto? O que tem evoluído? Você tem visto, já chegou, não? Olha, na verdade, hoje o que é utilizado na questão de inteligência artificial hoje é mais automatização das funcionalidades dos módulos, né? Ainda não entrou muito a inteligência artificial no desenvolvimento. Eu não duvido que isso vai entrar em curto prazo. Ainda mais que a gente vê que é possível você colocar características para dentro da inteligência artificial e ele propor diversas soluções. Não duvido que isso em pouco tempo vá auxiliar, mas hoje é mais na questão da automação, né, da automação das funcionalidades. Então, antigamente era mais aquela questão de, entre aspas, a Alexa da vida, né? Pois é. Mas isso já está fugindo um pouco, né? Hoje, com a inteligência artificial, é possível você ter sistemas que eles operam avaliando a condição do módulo, né? Sistemas de climatização, por exemplo, onde ele não é só a temperatura, ele pode controlar a temperatura, umidade, por onde que sai, ele vai fazendo todo esse monitoramento e vai fazendo com que o ambiente fique totalmente equalizado, né? Equilibrado. Isso a gente vê que vai entrar de cabeça para tudo quanto é área, inclusive construção modular, sem dúvida alguma. E fala pra gente, por que a construção modular é um bom investimento? A gente já teve vários exemplos aqui que é mais ágil, mais rápido. A gente falou do meio ambiente, mas por que a construção modular é um bom investimento para as construtoras? Olha, o que a gente vê como uma grande vantagem para as construtoras? Hoje, eu tenho alguns parceiros que são construtoras e o modelo de negócio deles é muito baseado no sucesso do modelo anterior. Então, a precificação ela ainda é um pouco arcaica. Então, a construção modular ela permite com que a sua precificação seja quase que 100%. Ela é muito precisa. Você tem módulos padronizados. A grande vantagem também é você ter a padronização onde você tem os módulos prontos, onde você não precisa mais, você não gasta mais engenharia naquilo. Mesmo que você tenha a diferença, a engenharia ela já não atua mais. Ou seja, você reduz o custo de engenharia, que é um dos maiores custos dentro de um projeto. Então, a construção modular está fazendo com que esses custos todos sejam controlados. É isso que a gente sempre, quando conversa com o cliente, fala, a gente vai controlar esse custo. Hoje ele é descontrolado, hoje tem muitas mudanças, hoje você controla isso. E
como é um mercado muito novo, existe a insegurança da construtora nisso. Ela fala, será que realmente muda? Só que toda vez que a gente conversa sobre isso, você fala, mas o meu preço por metro quadrado é menor. Na hora que você precificou, ele é. E no final da obra? Já fez essa análise? Geralmente eles não fazem, porque está com outras obras e vai tapando o buraco. A obra nova tapa o buraco da obra anterior. Mas no final da obra, se ele examinar o quanto ele gastou com mão de obra, preço, com o material tudo, e recalcular, ele vai ver que está bem perto. Não, eu acho que hoje as incorporadoras, as construtoras têm muita dificuldade em precificar os produtos. Sim. Muito por conta da variação do material, a gente não sabe o que vai, a inflação, o que vai acontecer com os materiais, e acaba tendo os aditivos, né? E aí os aditivos vão vindo, aquela história de aditivo, vai vindo o preço. E para a construtora também é uma questão, assim, principalmente construtoras que trabalham com grandes empreendimentos, se ele pegar, por exemplo, um condomínio de casas, e casas padronizadas, né? Com 50 casas, por exemplo. Quanto tempo ele constrói esse condomínio? Então ele precisa iniciar rapidamente as vendas, receber parcial os valores para começar a construir, para fazer as obras e ir entregando e recebendo. Então, você depende, né, desse fluxo financeiro para poder continuar a obra, certo? Então, isso leva 2, 3 anos, 4 anos para fazer 50 casas. Na construção modular, você consegue fazer com que o cliente financie isso, né, de uma forma acelerada. Imagina, falar assim, eu vou lançar 50 casas num prazo de 1 ano. Sabe? A construtora vai... Tudo que ela receberia, ela vai receber... Em 3 anos, ela recebe em 1 ano. Entendeu? Porque tem as financeiras que vão fomentar isso aí. Então, você consegue colocar esse dinheiro rapidamente para dentro da sua casa e aí decide. Como é que eu vou fazer com isso? Vou investir? Vou comprar outro terreno? Então, no prazo de 3 anos, você meio que ficava congelado com aquela obra e até mesmo com fluxo de caixa apertado para tentar pegar um empreendimento novo. Agora é 1 ano. 1 ano você tem... Agora fica muito mais o esforço para o time de venda. Cara, você precisa vender. Só que no prazo de 3 meses tem que vender essas 50 casas. Porque eu vou fabricar em 1 ano, entendeu? Então mudou um pouco o conceito. Antes era muito mais uma venda mais lenta. Agora... O time de vendas precisa converter isso aí num prazo rápido, porque as casas vão ficar prontas. Então, corre aí que eu preciso ter o retorno desse investimento. Né? Então, isso ficou bem, bem diferente, né, nesse modelo. Maravilha, a gente está chegando perto do final aí. Rafa, fala para a gente da feira, da Constru Expo Offsite. Conta para a gente aí um lançamento, alguma novidade, como que vocês vão chegar nessa feira? Olha, é uma feira muito importante para o setor, realmente, porque existe uma diversidade muito grande lá dentro. Como eu disse, é um mercado que tem espaço para todo mundo, para todos os players. A RF Buildings ela vai apresentar 2 módulos lá para mostrar o conceito de que é possível você fazer casa, escritórios, tudo de forma modular, rápida, simplificada. E a gente vai apresentar um outro modelo lá de podcast para mostrar que é possível você fazer soluções modulares que você pode locar, que você pode mudar de lugares facilmente e desenvolver novos conceitos aí para esse mercado. E essa feira tem muitos outros participantes, muitos fornecedores. Então é legal para conhecer novas tecnologias, é legal para conhecer novas soluções. A gente desenvolve produtos, então a gente vai lá para expor. Só que dentro da RF Buildings a gente tem a equipe de engenharia e produção. Eles participam da feira para conhecer outros modelos, porque são outros modelos que a gente pode agregar para o nosso mercado também, para o nosso modelo de fabricação e projeto. Então, é uma feira importantíssima para ser conhecido e conhecer. É muito boa, é uma feira muito boa. Vem novidade por aí? Vem, com certeza. Mind Labcast na feira? Isso aí. Quem que sabe? aula, hein, parceiro? Rafa, como é que a gente faz, ou como é que os ouvintes fazem aqui para localizar vocês? A gente falou um pouquinho do Instituto Itier. Vamos deixar aqui também os contatos aqui do pessoal. Fala um pouquinho de vocês, como é que a gente localiza vocês, como é que faz? Rede social, tudo. Agora é a hora, hein? Aproveita. A gente tem sim, no Instagram, a gente tem a RF Buildings no Instagram. Se você procurar lá RF Buildings, RF Espaço Buildings, você encontra o nosso Instagram, imagens dos nossos produtos, informações dos nossos produtos.
Tem também os contatos, porque você pode entrar para poder conversar com nossos vendedores, para entender mais desses conceitos, até mesmo para pedir orçamentos e desenvolver uma solução. Até mesmo a questão da feira, a gente vai estar no corredor principal. E ao lado do Instituto Tietê. Vai estar bem perto ali. Vendo, porque eles sempre mostram, né, como é que é a fabricação, né, a produção de um módulo. Então a gente vai estar ali assistindo de camarote lá o Instituto Tietê desempenhando aquele papel bonito que eles têm feito. Então tá bem fácil de localizar. Corredor principal, lá pro final da feira você encontra a gente e vai estar pertinho do Instituto Tietê. Tá fácil de localizar. É só chegar lá, conversar com a gente. Pode te procurar lá. Pode me procurar. A gente vai estar com a equipe completa lá para atender todo mundo, para poder desenvolver soluções, conversar de novidades, conversar sobre necessidades, esclarecer dúvidas. Isso acontece demais durante a feira, né? Muitas vezes o cliente tem interesse, mas tem muita dúvida. Ele está inseguro. Então a gente pode conversar, explicar melhor, tirar essas dúvidas, né? Então a gente está lá justamente para isso. E falando em feira, a gente tem uma novidade em primeira mão para vocês. Estaremos presentes também na Constro Expo Offsite. E fala qual é a data aí, Rafa, para o pessoal não perder. É isso. De 31 de maio a 3 de junho a gente vai estar lá presente. Vocês, ouvintes, telespectadores, podem assistir a gente agora ao vivo lá na feira. Vai ser uma parceria junto com a RF Building, lá que a gente vai estar apresentando com alguns convidados. Enfim. Obrigado, queria aproveitar aqui para agradecer. Rafa. Eu que agradeço aí, pessoal. Muito E obrigado. você aí que está assistindo, a rede social da RF Buildings, elas estão todas aqui embaixo, as nossas também. Eu vou pedir para você, por favor, ativa o sininho, curte esse vídeo que é muito importante para a gente. Esse foi mais um Mind Labcast. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Obrigado.